O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Bora te atualizar também sobre Cruzeiro e Atlético que tentaram ou sondaram o mesmo jogador. Para completar, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre a CBF, que passará a receber da Nike, sua fornecedora de material esportivo, 584 milhões de reais por ano a partir de 2027. O contrato atual garante à entidade 205 milhões de reais por temporada. Por falar na CBF, Edinaldo Rodrigues, talvez muito preocupado com todo o barulho de uma reportagem feita pela revista Piauí, decidiu inovar e lançou uma ideia discutível. Ele enviou um protocolo, um ofício para todos os clubes, informando que jogadores que subirem na bola, como fez o Memphis Depay no jogo contra o Palmeiras, vão ser alvo de uma punição com cartão amarelo, além de uma falta com tiro livre indireto contra o time deles. Hora de falar sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os clubes rivais em Minas sondaram há algumas semanas o atacante Lucas Ronier, 20 anos de idade, atua como ponta e como meio atacante e é o grande destaque do Curitiba para essa temporada. Jogador que já tem sido observado por outros clubes. Nem Cruzeiro nem Galo fizeram proposta, mas quiseram entender as condições do negócio e, segundo Thiago Fernandes, desistiram de avançar nas tratativas a partir do momento em que o Curitiba pediu 10 milhões de dólares ou quase 60 milhões de reais. Bastante dinheiro para um atleta de 20 anos que fez um razoável ano passado, de 44 jogos, 6 gols e 5 assistências e que soma na atual temporada 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A tendência é que Galo e Cruzeiro não contratem jogadores para essa janela de transferências que se encerra em 11 de abril, ou seja, na próxima sexta-feira os clubes não têm mais opção de contratar. Vale a lembrança ainda de que essa janela permite a contratação de atletas apenas que tenham disputado campeonatos estaduais. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Ilhanco, que vive fase bem legal. O cara é capitão do time, tem sido cotado para jogar na seleção brasileira e tem proposta em mãos. Mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado, a oferta é da Nike, fornecedora de material esportivo, que quer fazer do Ilhanco um dos seus garotos propaganda. Não é muito comum que zagueiros, especialmente atuando no Brasil, tenham esse tipo de oportunidade, mas o Ilhanco conseguiu, graças ao talento e também a toda a repercussão que ele tem garantido com torcedores do Galo nas redes sociais. Nesse momento o Ilhanco não tem contrato de fornecedor de material esportivo com nenhum parceiro. Importante lembrar também que o Ilhanco havia sido comprado do Southampton na temporada passada, operação que chega a 27 milhões de reais e o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, que não pensa em sair do Galo, diz estar super feliz em Belo Horizonte e sonha com seleção brasileira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Quero te contar o que acontece com o meia Izep. Só 18 anos de idade, jogador super badalado e uma das maiores promessas das categorias de base do Galo em bastante tempo. Vocês sabem que no início dessa temporada ele deixou de participar da Copa São Paulo para integrar o time principal no profissional, mas exames médicos detectaram alterações cardíacas. Por conta disso, ele nem foi mais utilizado. E desde então o Atlético tenta descobrir o que acontece. Foram feitos vários exames no jogador, além dos seus familiares, para entender se essa alteração pode ter alguma coisa com a genética da família. Ainda não há um laudo definitivo, o atleta não tem feito qualquer atividade física para que possa ser submetido em breve a uma nova bateria de exames que vai constatar se essa alteração deixou de existir ou não. Importante, o Galo não coloca qualquer prazo para a volta do jogador. Isso vai ser cuidado da melhor maneira possível, até porque há em jogo a vida de um menino de 18 anos de idade que tem no futebol o seu grande sonho. Eu torço demais para que o Izep possa voltar o mais rápido possível. Só para completar em relação ao Galo, registrar que o Atlético informou que não conseguirá fazer sua estreia ou a reestreia na Arena MRV contra o Vitória, como se imaginava. Tudo porque parte da grama que será utilizada nesse tapete artificial da Arena MRV segue retida no Porto de Santos, aguardando a liberação. Bora falar agora sobre Rubens Menin. O principal acionista da SAF do Galo é o único do futebol brasileiro entre os 55 mais ricos do país. Nessa terça-feira, a revista Forbes lançou ou divulgou o mais novo ranking com os 55 maiores bilionários do nosso país.
Não há Leila Pereira, do Palmeiras, não há Pedro Lourenço, do Cruzeiro, mas há a presença do dirigente atleticano. Rubens Menin aparece na 36ª colocação desse ranking, com uma fortuna estimada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. O ranking apresenta alguns velhos conhecidos do torcedor botafoguense, os 3 irmãos da família Moreira Salles, mas nenhum deles hoje tem participação no Botafogo. John Textor, que não é brasileiro e nem mora por aqui, até por isso não figura nessa relação. Rubens Menin, que tem 69 anos de idade, é engenheiro e dono da MRV Engenharia, do Banco Inter, de rádios e televisões, além de investir em setores como logística e também mídia. Só para completar, me chama a atenção o fato de o principal acionista do Galo estar entre os mais ricos do país e hoje o Atlético precisar de investimentos de outros para que possa equacionar suas dívidas. Será que o Menin não poderia fazer com recursos próprios um investimento maior para que o Atlético saísse dessa dificuldade financeira? Fica a questão. Rogério Marques Ramos, boa noite, Nicola. Tem notícias do Galão. Atlético tem a seu favor um baita retrospecto, tá? Contra o São Paulo. São Paulo e Atlético, o Galo não perde para o São Paulo há 10 jogos. São 5 vitórias e 5 empates. Em Belo Horizonte, o retrospecto é ainda mais positivo. O time do Atlético deve ser o mesmo que estreou no Brasileiro, com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Meio campo, tô deixando ali uma pequena dúvida entre o Alan Franco ou o Rubens, porque o Franco estava gripado, mas ele treinou, né? E estando bem, joga. O Gabriel Menino, o Gustavo Scarpa e o trio ofensivo, o Coelho pela esquerda, o Rony pela direita e o Hulk no comando do ataque. Esse foi o time que estreou contra o Grêmio. E como o time vem tendo desempenho, Thiago, a tendência de que o Cuca não mexa na formação, né? Ele tem aí batido da tecla que tá precisando de resultado. Tem que aliar com o desempenho. Mas esse é o Galo aí, provável para amanhã, para encarar o São Paulo no Mineirão. Simões, está muito claro que o Atlético já tem a sua espinha dorsal pronta. O Cuca, até fazendo um paralelo com o Leonardo Jardim, né? Tem uma filosofia diferente. Para ele tem que manter o time o máximo de jogos possíveis para ter, né, uma cara, para manter uma mesma pegada. O técnico do Cruzeiro acha que tem que girar, questão física, desgaste, dar mais oportunidades. Enfim, cada um com o seu problema. O Cuca põe de novo na tela essa espinha e o ataque que vem criando muito, mas fazendo pouco nos últimos jogos. Coelho, Scarpa, Rony e Hulk, Simões. Exato, Thiago, é interessante e essa é uma característica do Cuca, né? 2021 foi muito assim também, né, Cláudio? 2021 o Atlético tinha uma base, claro que rodava, dependendo de cartão, de lesão, até de desgaste do jogador, mas o Cuca foi a temporada inteira ali privilegiando uma base e isso se repete agora, tá? Isso se repete agora com uma diferença que eu vejo em relação a 2021. Esse elenco tem muito mais jogadores polivalentes do que aquele tinha, né? O Cuca hoje ele tem muito mais jogadores que exercem 2, 3 funções. A gente já viu o Caio Paulista, por exemplo, jogar de lateral esquerdo, jogar de meia esquerda, né? Jogar na direita, aberto, quer dizer, com várias funções. O Rubens, né? Foi primeiro volante outro dia, segundo é meio atacante. Então, eu acho que tem essa característica. Me agrada muito essa maneira de trabalhar do Cuca, até porque ele busca sempre o equilíbrio, né? E eu acho que esse é o caminho do futebol. O grande desafio do futebol é você buscar o equilíbrio entre defesa e ataque. A gente percebe aí, o Atlético está passando por uma fase que é complicada, perdeu pro América, perdeu pro Grêmio, mas são 3 jogos em que tomou 3 gols. 1 do América, 2 do Grêmio e nenhum do Cienciano, né? Ok, fez um gol só, é um ajuste que precisa acontecer, mas aí parte muito mais pro lado individual do jogador, na questão finalização, do que na questão do encaixe da equipe. Mas de toda forma, nos 2 últimos jogos, o Atlético não venceu, mas foi superior ao adversário, e isso já é um bom indício. Torcedor atleticano, quero saber a sua expectativa para esse jogão de logo mais entre Galo e São Paulo, né? O Galo buscando aí manter a sua invencibilidade e hegemonia para cima do São Paulo, né? O Atlético sempre vence o São Paulo, aí principalmente jogando em Minas Gerais, na cidade de BH, é uma hegemonia que o Atlético vem construindo nos últimos anos.
Quero saber a sua expectativa, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também, que é muito importante.